Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil não está mais no mapa da fome. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O resultado coloca o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou falta de acesso à alimentação suficiente. A conquista foi alcançada em apenas 2 anos. Em 2022, o país viveu um período considerado crítico para a fome. O relatório foi divulgado durante um evento oficial da segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU na Etiópia. O Brasil exportou mais café solúvel nos últimos meses e a tendência de alta deve continuar. Mas a preocupação agora é com a sobretaxa aplicada pelo governo norte-americano, já que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do produto brasileiro. No primeiro semestre deste ano, as exportações de café solúvel brasileiras tiveram um aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2024. Foram embarcados o equivalente a 1.944.000 sacas de 60 quilos para mais de 80 países. Em receita, o acréscimo é de 45,2%, com o valor de 586,925 milhões de dólares. Batemos recorde de volume e faturamento ano passado, em 2024, e já estamos caminhando, para esse ano, para um outro recorde de volume e de entrada de divisas, Mas o setor segue apreensivo desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou as tarifas de 50% sobre os produtos nacionais exportados ao país. Isso porque de todos os países que compram café solúvel brasileiro, os Estados Unidos lideram o ranking. No primeiro semestre, foram 361.088 sacas, 19% do total embarcado. Em contrapartida, o Brasil é o segundo maior fornecedor de solúvel aos norte-americanos. Então, nós temos esperanças de que os empresários dos Estados Unidos se mobilizem no sentido, isso já está acontecendo, para zerar a tarifa de café, porque no todo, com os grãos, 33% grãos e solúvel é o volume correspondente às exportações totais do Brasil, então é um mercado fantástico, só perde para a Europa, que é um pouquinho mais. No mercado brasileiro, o consumo de café solúvel também vem crescendo. No primeiro semestre de 2025, a população brasileira consumiu 12.647 toneladas, o equivalente a quase 549 mil sacas, um crescimento de 4,2% na comparação com o mesmo intervalo de 6 meses do ano passado. O café solúvel vive um momento bastante emblemático, com os consumidores descobrindo os seus sabores, as suas aplicabilidades, a sua versatilidade, e isso tem sido demonstrado com os resultados de venda, de comercialização aqui no Brasil. O preço da batata está mais baixo nas gôndolas dos supermercados e dá um alívio para o bolso do consumidor. É que a produção atinge o pico nesta época do ano e a oferta está lá em cima. No supermercado, a batata inglesa está mais barata. É assim que o povo gosta. Minha mãe está pegando ali agora para aproveitar esse preço que está. A batata é a base da alimentação. O gerente conta que, dependendo do dia, o quilo sai a menos de R$1. O consumo triplicou. Por aqui chega um caminhão por semana. Os custos do produto veio para baixo em função de uma safra que está chegando no mercado, com grandes volumes chegando no mercado, o preço teoricamente acaba baixando. Foi o que aconteceu nesses últimos dias aí, com um preço bem mais acessível para o consumidor. O pico de oferta da batata nas gôndolas deve acontecer entre agosto e setembro. Segundo o CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, algumas regiões do país precisam escoar o excedente de produção, entre elas o Sudoeste Paulista, Sul, Cerrado Mineiro e Goiás. Uma produtora de leite em Rio Verde, no estado de Goiás, descobriu que tinha talento para fazer doces. Ela apostou na atividade e o negócio virou mais uma fonte de renda no campo. A Simone, o marido e as 2 filhas moram nesta fazenda em Rio Verde. Eles sempre viveram na zona rural. O sustento da família também sai daqui. Eles produzem leite há mais de 15 anos. A minha infância, a minha vida foi vendo meus pais mexer na propriedade.
com gado de corte, gado de leite. E nada melhor depois que eu casei, continuar, né, a atividade. Desde pequena, as filhas também ajudam no trabalho. Gisele, a mais velha, já até se prepara para seguir os passos da mãe. Atualmente, ela cursa o 5º período da faculdade de agronomia. Eu vejo que eu vou conseguir, né, aplicar os meus conhecimentos aqui na fazenda. Independente da gente trabalhar com gado, a gente precisa de manutenção de pastagens, entre inúmeras outras coisas. Por muito tempo, a produção de leite era o único foco da família. Mas há 5 anos, durante a pandemia de Covid-19, a Simone descobriu uma nova paixão: os doces cristalizados, que hoje também ajudam na renda da fazenda. Eu sempre tinha vontade de aprender a fazer os doces, para atender assim, a minha vontade de comer, que eu achava bonito. Até então, sempre que tinha treinamento, oportunidade, nunca dava certo, né, por causa da distância. Até que um dia eu tinha a técnica que me atendia na época, na produção de leite, e ela falou: monta a turma, que eu mobilizo o instrutor e traga até a sua propriedade. E assim fez. E o qual depois terminou, eu tive que colocar em prática, né? No começo era só por diversão, apenas para comerem os doces em casa. Mas as visitas foram gostando e incentivando ela a vender. Hoje, a Simone produz uma média de 60 quilos de doce por mês. Tem de leite, figo, mamão, abacaxi, goiaba, laranja, caju, abóbora, coco e banana. Quem experimenta, aprova na hora. Todos muito bons. Meus preferidos são de abacaxi e de melancia. O processo de produção é fácil, mas um pouco demorado por conta da cristalização. Isso aí você vai fazer um processo de 3 a 4 dias. No 4º dia que você vai conseguir cristalizar o mamão. Cristalizou tudo, a açúcar, né? Secou. Agora a gente vai colocar ali e servir. Os planos da Simone com os doces são bem ambiciosos. Ela quer aumentar a produção e a variedade, que já é grande. E se depender da futura engenheira agrônoma da família, as produções de leite e doces vão andar lado a lado na fazenda. Uma propriedade pequena, ela pode sim ser muito rentável. Basta a gente trabalhar da forma certa. E que é que eu tenho sempre em mente? Aqui a gente trabalha com gado de leite. E a minha mãe tem a agroindústria dos doces. Eu quero chegar numa situação onde todo o leite produzido aqui na propriedade saia da propriedade já como um produto final, como um doce cristalizado de leite, um doce de amendoim com leite, leite com coco. E não só o leite, já toda uma história por trás do produto. Deve ser uma delícia, né? A média nos valores da mandioca é a menor dos últimos 12 meses, então entenda agora o motivo. Levantamentos do CPEA mostram que o preço médio a prazo da tonelada de mandioca posta-feculária na última semana foi de R$ 471,36, uma queda de 4,3% em comparação à anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, a baixa é de 4,9% em termos reais. Com isso, a cotação média teve a maior desvalorização semanal desde janeiro deste ano e recuou para o menor patamar em 12 meses. Mesmo com a oferta limitada por causa da falta de umidade dos solos em algumas áreas e da leve retração dos produtores, a baixa nas cotações da matéria-prima é resultado da demanda pelos derivados enfraquecida. Mesmo com a melhora nos indicadores, os preços do milho acumulam queda neste mês. Enquanto isso, apesar do aquecimento na demanda pela soja, o frete tem reduzido a receita dos produtores. O indicador do milho Exalc BM-Bovespa mostrou reação nos últimos dias, de acordo com o levantamento do CPEA. Mesmo assim, na parcial de julho, o balanço ainda é negativo em algumas regiões. Isso porque vendedores estão limitando as ofertas onde a colheita está atrasada, o que sustenta os preços. Mas, ao mesmo tempo, nas regiões onde a colheita segue em ritmo acelerado, como no Centro-Oeste, a disponibilidade do milho é maior e as cotações seguem pressionadas. O aumento do frete também reforça o suporte sobre os preços. Pesquisadores do CPEA apontam ainda que, com as boas expectativas de produção,
Consumidores seguem aguardando as próximas semanas para adquirir o cereal ainda mais barato, por causa do avanço da colheita e aumento da oferta. O frete mais caro também tem impactado nas negociações da soja, reduzindo a receita dos sojicultores no país. Levantamentos do CPEA mostram que os preços do grão seguiram em alta na última semana, resultado do aquecimento nas demandas doméstica e internacional, sobretudo da China, que elevou os prêmios de exportação no Brasil. O movimento de alta, porém, foi limitado pela queda cambial. Com esse cenário e acreditando na baixa dos valores do frete com o fim da colheita do milho, os produtores estão preferindo negociar a soja com entrega nos próximos meses. Agora você vai conhecer uma história de pescador que é a pura verdade. Ele é de Piaçu, em Minas Gerais, e fisgou um pirarucu gigante no rio Paranaíba. O peixe tem quase 2,5 metros e pesa 150 quilos. Natural da região amazônica, o pirarucu virou sensação na pequena cidade. É história de pescador? Nunca vi na minha vida, primeira vez. 2,42 metros. Esse peixe foi pescado no dia muito especial para mim, que é o dia do aniversário da minha esposa, Edna Cândida. E por coincidência, rapaz, eu cheguei no rio lá, ver o presente que Deus mandou para mim e tá dando para ela, né? Que declaração de amor. Gostei, então o presente é meu, o dinheiro dele vai ser meu, né? Foi daqui, dessa imensidão de água, que o carioca, morador desse interior de Brasil, ficou famoso. Era para ser uma pescaria comum. O objetivo, trazer pintados para vender. Mas eis que do outro lado do anzol tinha algo diferente. Eu percebi, porque de costume a gente escala o espinhel aqui na região para pegar pintado ou às vezes barbado, né? E eu coloquei umas curimbas para poder ver se eu pegava pintado. E quando eu cheguei lá, que eu deparei com aquele peixe lá, eu não vi por completo, eu pensei que fosse o sicuri, né? Mas não era. Quando eu vi a cauda do peixe, eu percebi que era um pirarucu. Aí foi só alegria, né? Em vez de um pintado, vi um pirarucu, né? Um peixe nobre que nós nunca tinha pegado na região a primeira vez, né? E eu fico muito feliz por ter sido o primeiro a capturar esse peixe. Foi difícil, eu estava sozinho, mas eu já tenho mais de 30 anos, né, de profissão. Então eu já tenho experiência com os peixes grandes da região, não tão grande, né? Que o nosso peixe aqui é 40 quilos, né? Então eu consegui pegar, passar uma corda na guerra dele, né? Amarrar e rastei ele pro barranco, e lá no barranco do rio eu consegui colocar ele para dentro do barco. O pirarucu não é uma espécie comum, não é vista, não tem relatos dela aqui nos rios do Triângulo Mineiro. O que as pessoas estão acreditando? Que por conta de projetos científicos de uma faculdade aqui, ou de pessoas que criam nas áreas particulares, um peixe desse ou vários podem ter escapado e chegado até o rio Paranaíba. O pirarucu é natural da região amazônica. É grande mesmo, porque lá tem as condições para ser um monstro das águas, como é chamado. Mas aqui, olha que novidade. Na verdade, eu moro em Uberlândia, mas eu vim cá só para... Aí eu fiquei sabendo da notícia, eu vim cá para ver o peixe. A Edna já notou quem quer comprar 1 quilo ou mais do pirarucu. E o peixe foi preparado. O carioca teve ajuda. Bicho pesado, mais de 150 quilos. Só de couro, mais de 14. O casal vendeu tudo, claro, para aumentar a renda da família e para ajudar no tratamento de saúde da Edna. Imagina você pegou um maior que esse. Uai, aí vocês vão vir que fazer outra reportagem de novo, né? Para nós fazer um dublê. A indústria de máquinas e equipamentos cresceu no mercado interno, mas o comércio exterior preocupa. O acesso ao crédito é outro ponto de alerta. Então, quem chega para fazer um panorama completo para a gente é o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ. Bom dia, Pedro. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Olha, Pedro, acho que é um momento importante para a gente trazer aqui informações realmente do que está acontecendo agora. Inclusive, a ABIMAQ, ela viabilizou um encontro virtual, né, entre vários setores com o governo para levar informações, porque essa questão do crédito, o plano safra, é algo que é essencial e que preocupa, né? Os juros estão altos.
É verdade, a gente fez recentemente, agora semana passada, um webinar para a gente disseminar as informações do Plano Safra. O Plano Safra é algo bastante intrincado e tem, assim, tem muitas linhas, muitas formas de você acessar. São 14 instituições financeiras que colocam dinheiro à disposição para investimento, ou seja, é um negócio bastante complexo. Então, a gente fez um webinar com várias entidades aí, com os bancos, para a gente trazer para o nosso associado, e lógico, para quem assistiu, para o agricultor em si, os detalhes do Plano Safra. Ô Pedro, e o que foi de mais estratégico que foi discutido nesse encontro, né, com relação às informações? Porque eu acho que tem muito produtor com dúvida, né? Olha, a grande dúvida é quando que entra em operação, né? Você sabe que o Plano Safra foi anunciado lá no comecinho de julho, depois você sai as normativas do Conselho Monetário Nacional, depois sai as normativas do BNDES, e tudo isso demora. Tanto é que o BNDES não colocou, para investimentos, ele não colocou todas as linhas em funcionamento exatamente na mesma semana, ele foi faseando. Cada semana ele colocou uma linha. Então, uma semana ele colocou a linha do PCA, outra linha do Pronamp, outra linha do Moderfrota, assim, porque ele não conseguiria fazer isso de uma vez. Então, a principal dúvida é quando é que entra e se tem alguma coisa diferente. A gente sabe que esse ano, o que mudou assim muito, a grande mudança foi que o governo pegou os recursos dos investimentos e dividiu em duas fases. Ou seja, o governo colocou lá, por exemplo, 9 bilhões no Moderfrota, esses 9 bilhões ele dividiu em dois, um para gastar até 31/12 e o outro para gastar até 1º de janeiro. Então, isso gera dúvidas no agricultor. No agricultor e nas próprias indústrias, né? Então, por exemplo, a gente falou assim, mas espera aí, esse dinheiro vai acabar, sei lá, se acabar em outubro, novembro, dezembro vai ficar sem? A princípio, sim, é uma mudança que o governo fez e a razão é em função do subsídio, que é o orçamento de janeiro a dezembro, do orçamento do governo federal, e ele teria que pegar subsídio do ano que vem para fazer frente a esses recursos. E o setor tem conversado, né, de máquinas e implementos agrícolas com representantes do governo e também com parlamentares. Pedro, como é que está? Até para ver se a gente consegue mostrar para eles essa necessidade e se algo também pode ser feito para reverter essa falta de recurso, né? Olha, a gente tem conversado sim, nós temos bons canais de conversa com o governo federal, com a Frente Parlamentar da Agropecuária e com o Congresso em geral, mostrando onde é que está o gargalo, né? Onde é que está o gargalo para o pessoal entender? O orçamento federal, ele cresce mais ou menos, o orçamento federal, que é dinheiro do imposto, ele cresce mais ou menos igual ao PIB. Vamos dizer assim, a demanda de crédito do mercado agrícola cresce muito mais rápido. Então, ao longo dos anos, você vem diminuindo o valor que o governo coloca para fazer investimentos. Por quê? Você precisa disponibilizar um recurso para fazer a subvenção. E aí a gente precisa explicar bem o seguinte, o recurso que é emprestado não é do governo, ou seja, é das entidades que estão lá trabalhando, é do Banco do Brasil, é do Sicob, da Sicredi, ou seja, o pessoal coloca o dinheiro dele para emprestar para o governo só faz a subvenção. E é esse dinheiro da subvenção que falta para o governo. Então a gente tem explicado isso, falado isso para todo mundo que nos ouve, porque pouca gente sabe disso. A pessoa acha que o dinheiro colocou, sei lá, 30 bilhões, é 30 bilhões do orçamento do governo. Não é. Esse dinheiro, a maioria, tanto é que o governo colocou 101 bilhões em investimentos, e mais, juntando tudo, dá quase 500 bilhões no Plano Safra, e o subsídio foi só 14 bilhões. Então, esses 14 bilhões que realmente falta, que faz a diferença no Plano Safra. Pois a gente tem conversado nisso de também fazer, como é que a gente faz outras alternativas para ter esses recursos. Até porque é um momento de taxa Selic lá nas alturas, né? A ABIMAQ até se manifestou sobre isso recentemente, né, Pedro? Sim, na verdade o grande problema hoje para investimento não é nem o fundo, ou seja, onde você pega o dinheiro. O grande problema é a taxa de juros, que é um problema estrutural da nossa economia,
que você vai captar o dinheiro, você capta 15%. Aí você vai emprestar, a hora que você coloca o spread, mais os impostos, mais o lucro do banco, esse negócio vai para 20%, 22%. Então, esse é o grande problema. Você fala assim, nós temos problema com funding, com dinheiro? Não, para investimento não é muito. Não, nós não temos tanto esse problema, porque as LCAs, LCIs, LCI é de imobiliário, mas LCA, você consegue captar dinheiro, então você consegue ter o funding. O problema realmente é taxa de juro. E aí, para você baixar a taxa de juro, é dinheiro de subvenção que o governo não tem. Bom, posto esse cenário que é desafiador, né? Como que a indústria nacional enfrenta esse momento, uma vez também que existe a concorrência com produtos importados, né? Com maquinário, implemento que vem de fora, Pedro? Olha, quando você está com juro alto, como nós estamos agora, não tem muito milagre. O pessoal acaba, o que o agricultor acaba pensando? Bom, se eu fizer um investimento que vai ser fixo, eu vou ficar 7 anos pagando, sei lá, 15% ou 20%, ou que seja, a taxa de juros, ele vai pensar muito em fazer investimento. Então, as vendas acabam diminuindo. Então, por exemplo, um mercado que a gente imagina que seria um mercado normal de 75 bilhões esse ano, antes do tarifaço Trump, a gente imaginava em torno de 65 bilhões. Então, você tem assim, você vai empurrando, o agricultor vai empurrando a compra para frente, ou seja, ele vai consertando a máquina, ficando com o parque de máquina antigo, para a hora que o juro diminuir, aí ele aí sim vem e compra. Então, você acaba postergando as compras do agricultor. Em relação às máquinas importadas, eles não têm acesso ao plano safra, né? Então eles têm mais dificuldade que a gente, apesar de acabar chegando aqui no mercado interno, mas vamos dizer assim, a concorrência ainda não é tão grande. Pois é, e você citou a questão do tarifaço, que pode vir a ser implementado de fato ainda, né? Uma tarifa muito maior, uma sobretaxa muito maior a partir já de 1º de agosto, né? Como é que o setor acompanha tudo isso? Porque o que acontece é o seguinte, se o produtor agora não compra, né? Pode acontecer no momento que a maré está melhor, ter um boom de vendas, como já aconteceu, né? Aqueles altos e baixos, né? Mas nesse momento pode acontecer realmente esse produtor segurar a compra, Pedro? Qual que é a sua análise quando a gente olha essa questão do tarifaço? O tarifaço ele traz para o mercado uma insegurança, né? Por exemplo, a gente não sabe exatamente qual que seria o impacto. A gente sabe que diretamente o impacto, se manter essa tarifa de 50%, as exportações de máquinas agrícolas para os Estados Unidos, que representam 1,3% do nosso faturamento, ficariam inviáveis, né? Então, imediatamente teria um impacto aí de mais ou menos 1,3% do nosso faturamento. Não é muito, mas é um impacto. O principal impacto são as culturas que exportavam para os Estados Unidos que não vão poder mais exportar, né? Basicamente, se a gente for dar exemplo, café, laranja e gado, né? E carnes bovinas. Então, a gente ainda está esperando ver o que vai acontecer no tarifaço para a gente fazer uma conta qual que seria o impacto no mercado de máquinas agrícolas. Com certeza vai ter um impacto, porque essas culturas, em teoria, teriam um excesso de oferta, o preço cai, o agricultor tem menos rentabilidade e compra menos. Então, esse é o racional do tarifaço. Agora, de qualquer forma, né, o produtor rural, ele sempre quer investir, ele quer comprar, porque sabe que a tecnologia no campo faz toda a diferença, né? Com rentabilidade, eficiência, enfim. A gente, inclusive, acompanha isso, né, Pedro, nas feiras, né? Como as máquinas realmente são, e os implementos chamam muita atenção, são as estrelas de toda a feira, né? E a indústria nacional, ela tem cada vez implementado tecnologias embarcadas às máquinas, né? Com certeza, né? Nós temos uma indústria de máquinas agrícolas bastante pujante, né? Nós temos lá na ABIMAQ, nós temos 420 indústrias na Câmara, é bastante indústria. E aí você tem, basicamente, todos os players mundiais estão aqui no Brasil, fazem pesquisa no Brasil, você estão fazendo máquinas para a agricultura brasileira. Você tem as multinacionais brasileiras que fazem máquinas aqui, exportam para o mundo inteiro. Então, você tem uma gama de fabricantes muito grande. E essa gama de fabricantes sempre está trazendo novidade, né? Seja novidade ela
na parte, vamos dizer assim, de ferro, né? Na parte, você muda a parte de estrutural, topológica da máquina, mas você traz muita, o que a gente chama de tecnologia embarcada, que é a agricultura 4.0, que faz uma grande diferença. Você tem uma máquina que tem um produto embarcado digital e outra que não tem nada, as operações têm uma diferença enorme, é coisa de 20%, 30%. Então, o agricultor está sempre procurando, está comprando máquinas com essa tecnologia embarcada, que na operação a diferença é muito grande, seja na operação, seja como no resultado. Às vezes você diminui a aplicação de defensivos, você diminui a aplicação de fertilizantes, você planta melhor, ou seja, você tem lá na ponta um ganho muito grande você comprando um maquinário de última tecnologia. Pois é, e vale a gente destacar aqui o seguinte, né? A gente mostra as máquinas gigantes que impressionam pelo tamanho e tudo mais, pela tecnologia, mas, Pedro, o setor está atento para atender qualquer tamanho de produtor e em qualquer propriedade, não é isso? Com certeza, né? Nós temos aí, a gente divide em três, né? Pequeno, médio e grande agricultor. Você pode ver que vocês têm 3 linhas de crédito separadas, né? Você tem o Pronaf, que é para o pequeno agricultor, o pronafiano. Você tem o Pronamp, que é para o médio, e o Moderfrota para o grande. Para o pequeno e para o médio, que é um mercado grande, mas se você pegar o Pronaf, é quase 25% do mercado de máquinas agrícolas. Então, é muito dinheiro, é um negócio altamente relevante. E a indústria tem procurado, como sempre, trazer a tecnologia que está lá no grande para o pequeno. Porque você começa a trazer uma tecnologia melhor para o pequeno, ele começa a se mecanizar e a indústria começa a vender mais valor agregado. Então, o interesse nosso é cada vez mais levar a tecnologia para o pequeno também. A gente tem um grande interesse nisso. O governo federal, através lá do NIB, que é a Nova Indústria Brasil, também tem um capítulo especial para máquinas agrícolas familiares. A gente tem feito muitas reuniões com o governo, com a Embrapa, para a gente estar alinhando a demanda de máquina agrícola com que a demanda que tem no campo com o que a fábrica faz, para a gente cada vez mais levar a mecanização para o pequeno agricultor. Porque é uma cadeia muito importante, né, que ajuda, obviamente, a agricultura lá no campo, mas as indústrias também empregam muita gente. Então, veja, é um elo também que a gente não pode deixar aqui de destacar, a questão dos empregos, né, gerados pelas indústrias, não é, Pedro? Com certeza, né? Nós devemos ter diretamente 123 mil funcionários, é bastante. Isso diretamente, né? Aí fora o que tem indireto, que a gente não sabe exatamente quanto que é, mas a gente sabe que é bastante gente. Então, como se diz, é uma indústria bastante pujante, que tem muita indústria espalhada no interior do país, e com muito emprego, né? 123 mil empregos, e empregos de qualidade, né? Você sabe que a indústria, os maiores salários estão na indústria, porque você tem muita tecnologia. Um operário do chão de fábrica tem que ser um operário especializado, ele lida com máquinas, com tecnologia também, então você tem um emprego bastante qualificado na indústria de máquinas agrícolas. Ô Pedro, para a gente fechar aqui a nossa prosa, você falou sobre essa qualificação do funcionário da indústria e como é que está isso lá no campo, né? Porque chega essa máquina toda moderna, cheia de tecnologia embarcada. Hoje o produtor rural consegue já essa mão de obra mais qualificada no campo? Como que é essa situação? Olha, o agricultor ele tem o mesmo problema que toda a economia brasileira tem, está faltando mão de obra, principalmente mão de obra especializada. Então, o agricultor tem que procurar, tem que chamar a atenção para essa mão de obra, reter essa mão de obra. A gente sabe que tem muitas agroindústrias ou fazendas grandes que mandam as pessoas que moram lá no entorno da fazenda, na cidade, na região, para estudar onde for preciso, para eles voltarem para lá. Então, vamos dizer assim, consegue, mas tem que ter um planejamento para conseguir essa mão de obra. Se ele ficar lá só esperando aparecer mão de obra, realmente está difícil, como está no Brasil inteiro, né? É uma falta muito grande de mão de obra de uma forma geral, inclusive na indústria de máquinas agrícolas. Nós tivemos
Em 2022, nós faturamos quase 100 bilhões, agora nós estamos faturando 60 bilhões. Se demitiu muito pouco, porque se você demite, você não consegue repor. Você tem que manter a mão de obra. Pois é um desafio, né? Mas olha só, tem oportunidade que o Brasil realmente encare nessa possibilidade de qualificação, porque vaga tem, falta profissional. Então vamos olhar para isso com mais cuidado. Pedro, muito obrigada, viu, pela análise, pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Bom dia. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.